Então, pessoal, boa noite. Hoje, dia 16 de agosto, administrativo 2, dando continuidade ao nosso estudo da Lei de Licitações, Lei 14.133, de 2021, nossa segunda aula. Nós falamos da evolução histórica da Lei 14.123, aliás, da Lei de Licitações, né? Nós falamos dessa evolução histórica, falamos dos conceitos de licitações, então fique atento. E a gente falou na aula passada dos princípios, porém, o que eu fiz? Eu apenas li para vocês, de modo um pouco mais rápido, eu mostrei o artigo 5º, que fala sobre os princípios, tá certo? Então, o artigo 5º, ele traz uma quantidade enorme de princípios. Obviamente, se nós formos aprofundar em cada um desses princípios, nós ficaríamos aqui dando várias aulas. Porém, a gente tem que entender que boa parte desses princípios já são princípios conhecidos de vocês, seja de direito administrativo ou de direito constitucional, porque a gente passou ali pelo artigo 37, trabalhou os princípios do direito administrativo, e alguns desses princípios fazem parte aqui. E eu mostro aqui para vocês, então, essa tela, que tem a quantidade de princípios. São 25 princípios. Obviamente que é bem difícil você decorar todos esses princípios. Você tem que tentar buscar qual que é a ideia principal que tem em cada um desses princípios. Bom, graças a Deus vocês têm o professor Fabiano para organizar essa matéria para vocês, né? E apresentar aí. Depois, antes que vocês me peçam, eu vou disponibilizar esses slides em PDF, que aí você tem uma ajudinha para ter esse resumo da matéria, tá certo? Então, aqui, pessoal, nós temos 25 artigos. Então, aqui, ó, na coluna da esquerda, você tem a Lei 8.666. A nova lei, ela manteve esses princípios que estavam na 8.666 e acrescentou também outros princípios. Então, como que está na Lei 14.133, tem aí os 25 princípios, aqui repetindo alguns princípios que estavam lá na 8.666 e talvez mudando alguns. Então, é importante que você olhe para esses princípios, tá certo? Pessoal, se chegar alguém e pedir para entrar, vocês me avisam, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha rapidinho, né, na descrição de cada um desses princípios, para, de maneira bem sintética, a gente entender cada um desses princípios que devem ser levados em consideração, e são levados em consideração, né, na análise das licitações. O princípio da legalidade, que é, obviamente, que a administração ela deve observar aquilo que está definido na lei e que deve observar o devido processo legal e, obviamente, observar o edital, que é, não é, aquilo que é a norma que vai orientar e que vai conduzir todo o processo de licitação. E aqueles que estiverem fazendo parte desse processo deverão observar aquilo que está no edital, não pode sair do edital, não pode inovar, né? Tem que ser exatamente o que está no edital, né? O princípio da impessoalidade também, que é algo bastante, que é um princípio que nós falamos bastante em administrativo 1, que a impessoalidade junto com o interesse público. Nesse caso, quando o administrador está atuando, ele tem que buscar o interesse público como finalidade, né? Como dentro também do princípio da finalidade. O princípio da finalidade é o interesse público e não os interesses particulares daquele que está, do gestor, para beneficiar a terceiros ou beneficiar a si próprio. O princípio da moralidade, que toda a base da atuação deve observar princípios de moral, de bons costumes, de regras de boa administração,
e, sobretudo, os princípios da justiça, da equidade e da honestidade. O princípio da igualdade e competitividade juntos, igualdade que, no sentido de que não deve haver favorecimentos entre os licitantes. Obviamente que qualquer favorecimento implica em um processo viciado e, obviamente, é para isso que vocês vão advogar, né? Para que vocês possam defender os seus clientes que se sentirem lesados quando não forem respeitados princípios como da igualdade e da competitividade. E por competitividade, né, que sem nenhum tipo de restrições indevidas, ou seja, para A ou para B, que se observe, mesmo no edital, pode-se questionar o edital quando ele, o próprio instrumento, já traz em si regras que venham impedir essa competitividade dentro do princípio da igualdade. O princípio da publicidade, que todas as informações devem ser divulgadas, aí entra a questão da transparência, tornar essas informações, a transparência também, no sentido de informações claras. A exceção seria imprescindível para a segurança da sociedade e do Estado, então tem que ter qualquer exceção. Quando houver situações, questões, exceção à publicidade, são questões de segurança da sociedade e do Estado. Vou botar pausa aqui para recepcionar os colegas. O sigilo das propostas, né? Isso também, obviamente, não significa publicidade que as propostas elas só vão poder ser abertas no momento adequado dentro do processo. A questão do orçamento sigiloso, se justificado, o orçamento pode ficar também em sigilo. Então, são as exceções, né? Que quando for questões imprescindíveis para a segurança e sociedade do Estado, nas questões de o sigilo das propostas até o momento da abertura e o orçamento sigiloso quando for justificado o caso. Princípio da eficiência, acho importante isso, né, que é gerar resultados positivos para a população, né? Não, entendendo que essa eficiência ela visa uma relação entre custos e produtos. Não é apenas o produto mais barato, mas aquele produto que tenha melhor qualidade, aquele produto que tenha melhor custo-benefício. Obviamente, tem N casos e exemplos que vocês deverão conhecer de burlar a lei, de fazer licitações que são que configuram improbidade administrativa, que compra-se produtos de péssima qualidade pelo valor de produtos de excelente qualidade. Eficiência tem a ver também com a economicidade, que é diminuição de custos sem comprometer a qualidade, que é o que estamos falando, e envolve a questão da eficácia. Muitas vezes as pessoas confundem eficiência e eficácia, e a eficácia aqui é que realmente o produto cumpre os objetivos para os quais foi aberto o processo de licitação. O princípio do planejamento, no caso, as contratações devem ser planejadas em todos os níveis. Na prática, o que nós vemos são, muitas vezes, governos causuísticos, que muitas vezes utilizam não se planejam, por mais que há todo um aparato legal para que isso aconteça, e que os problemas estão se acumulando e quando são questionados, aí diz que vai abrir um processo de licitação, certo? Então, planejamento também das etapas, das contratações, prévia, durante, né, e posterior, envolve realmente um trabalho árduo. E planejar nada mais é do que definir aonde você quer chegar. Segregação de funções, esse é um princípio importante, que quero destacar, né, porque um agente ele não pode praticar diversas atribuições, porque isso o colocaria em risco, né, porque ele pode cometer ou mesmo ocultar fraudes. Então, é uma situação que você deve observar se você for advogar nessa área,
de se temos ali um funcionário, mesmo que sob a justificativa de que há um número muito pequeno de funcionários, mas esse acúmulo de funções pode significar um certo favorecimento para o desvio, né? Para cometer erros, para cometer, não, além de erros, né? Para cometer também crimes. Princípio da motivação, no caso, os atos de licitação, da licitação devem ser justificados, como indica os pressupostos de fato de direito, e aí você deve lembrar da LINDB, né, que está ali já essa exigência geral para a motivação, e os agentes públicos devem motivar os atos administrativos. Vinculação ao edital é outro princípio muito importante. Eu falei do princípio da legalidade, nós temos o princípio da vinculação ao edital. O edital é a lei interna da licitação. Então, esse edital, ele deve observar o princípio da legalidade, no sentido de que ele não pode ferir o que está estabelecido em lei. Ele é lei interna, mas ele está submisso às leis, né, sobretudo a Lei 14.133, ou a 13.303, ou a 10.520, dependendo, então, do que for o caso, o edital precisa observar os requisitos legais. O processo licitatório deverá, então, ser conduzido conforme as regras previamente definidas no edital. Eu disse para vocês que são muitos princípios, né? Trouxe só um resuminho aí para vocês da ideia de cada princípio, tá? Julgamento objetivo. De acordo com esse princípio, a administração ela tem que analisar cada proposta de forma objetiva, sem favorecimentos, sem interesses pessoais, né? Usando critérios de julgamento que estejam constantes no edital. E é justamente aí que você tem que estar atento, né? Quais foram os critérios de avaliação, se o julgador observou os critérios editalícios, restringindo-se a eliminar qualquer tipo de subjetividade, ou seja, se você for questionar um edital, você precisa verificar esses itens, né? Se ali há margem de subjetividade. Obviamente, tem aquelas modalidades que existe um critério de subjetividade, porém, haverá uma banca para isso, né? Não pode ter, quando o critério for tanto quanto subjetivo, não pode recair sobre a decisão de uma pessoa apenas, tá bom? Princípio da razoabilidade. Aqui, julgamento objetivo. E segurança jurídica, né? Princípio da segurança jurídica, que visa a estabilidade das relações jurídicas e a uniformidade de entendimentos. Também, obviamente, se a administração ela tem um determinado avaliação, uma forma de julgar, ela precisa observar os precedentes que ela mesma estabelece. Então, a administração ela vai estabelecendo precedentes, e isso pode ser utilizado, obviamente, para uma defesa. Então, o princípio da segurança jurídica é essa estabilidade das relações jurídicas. Não pode mudar no transcurso do processo. Razoabilidade, a vedação aos excessos, restrições, exigências e sanções que não podem ser exageradas. Princípio da celeridade, a licitação ela tem um prazo razoável, ela precisa obedecer os prazos. Poderá haver algum tipo de exceção, dilação de prazo, porém, ela tem que ter um prazo razoável sobre pena de descomprometer realmente até o interesse público, que é a agilidade. Obviamente, muitas licitações são questionadas, e isso, às vezes, acaba travando o processo mesmo, e quem sofre, no final, é a população que depende daquele serviço público, que depende daquela prestação, daquele bem que a administração precisa adquirir para atender a população. Imagine, acho que ano passado, não sei, algum tempo, acho que foi antes da pandemia, né? Eu vi uma situação lá em Araguaína de um aparelho para tratamento de câncer,
e que dependia de uma sala de adequação, e aí faz licitação, é questionado, e aí isso vai para um processo, aí passa 1 ano, 2 anos, enquanto isso a fila de pessoas que estão buscando tratamento de saúde tem que se deslocar para Palmas, aí não tem Palmas, aí tem que se deslocar para outro estado, então a população que sofre, né? Desenvolvimento nacional sustentável, as licitações públicas, elas não se destinam apenas a selecionar propostas dentro desses aspectos econômicos, puramente, né? Ela deve buscar também a adoção de requisitos ambientais, princípio da licitação sustentável e desenvolvimento econômico, numa margem de preferência em relação às pequenas empresas, e estimular, né, as pequenas empresas, microempresas, para que haja desenvolvimento nacional, dar preferência à empresa nacional, certo? Quando aqui o produto é produzido no Brasil. Então, isso é o desenvolvimento sustentável, é tanto econômico quanto desenvolvimento ambiental, escolhendo produtos e serviços que poluam menos, né? Quase todos poluem, né? Eu tinha passado esse slide aí para vocês, pessoal. Eu até disse assim, você que gosta de de dicas, né, para você poder lembrar dos princípios. E aí eu baixei esse aqui de um site de concursos e ele forma essa frase que tem todos esses princípios, né? Não sei se você vai conseguir lembrar, mas aí é uma frase, ó: jovem sempre licite com planejamento para o país desenvolver sustentavelmente. Então, aí de jovem, colocou aí 3 princípios: julgamento objetivo, vinculação edital e motivação. Sempre segregação de funções, economicidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, eficiência. Licite, legalidade, impessoalidade, celeridade, igualdade, transparência, eficácia. Com planejamento, de competitividade e planejamento, que é o princípio do planejamento. Para o país, proporcionalidade, probidade administrativa, interesse público, segurança jurídica e desenvolvimento sustentável. Acho que é uma boa dica quando você for fazer o concurso, tá bom? Você guarda isso aí, porque aí já serve para a sua prova, para você lembrar de todos os princípios relacionados à nossa Lei 14.133. Então, os princípios, eles também estão ligados a objetivos. Então, nessa tabela que eu montei aqui para vocês, tá? Ok? Nessa tabela nós temos princípios e o objetivo. Então, nesses primeiros princípios aqui, que estão ligados a evitar sobrepreço, preços manifestamente que sejam inexequíveis e de superfaturamento. Quais são os princípios ligados a esse objetivo? Da legalidade, da impessoalidade, moralidade, probidade administrativa, transparência, segregação de funções. Então, todos esses princípios visam evitar sobrepreço e, principalmente, o superfaturamento. O princípio da igualdade tem como objetivo a isonomia, a justa competição, equilibrar. A isonomia não visa tanto equilibrar as partes, mas o edital ele procura dar quando nós falamos da igualdade formal, né? Todos perante o edital, ele dá requisitos para que todos aqueles que preenchendo o requisito e queiram participar do processo licitatório possam participar, ou seja, ninguém vai ser impedido de oferecer sua proposta se ele preenche todos os requisitos, certo? Mas aí cabe ao governo tomar outras medidas que busquem a igualdade material, né, para que outros em menos condições tenham condições de competir, certo? No caso, estou falando de microempresários, né, das startups, ou seja, existem leis específicas para favorecer nesse sentido de promover essa igualdade material.
Os princípios de planejamento, eficiência, eficácia, têm como objetivo a inovação, ou seja, buscando um Estado moderno, um Estado que acompanhe as mudanças, buscando um Estado que busque serviços, produtos, bens que realmente possam alcançar os fins destinados, o interesse público, da maneira mais eficiente, de maneira eficaz, e que use produtos que sejam menos poluentes e tantas outras coisas que podem ser inseridas nessa ideia da inovação. Sobre desenvolvimento nacional sustentável, o próprio objetivo é isso, é o desenvolvimento do país de forma sustentável, que equilibre tanto o meio ambiente quanto a economia e desenvolvimento humano. E os princípios, julgamento objetivo, vinculação ao edital, segurança jurídica, razoabilidade, competitividade, proporcionalidade, celeridade, tem como objetivo a seleção da proposta que realmente venha a gerar a contratação que seja mais vantajosa para a administração. Sempre lembrando que essa vantajosa não é apenas econômica no sentido estrito, mas vantajosa em vários outros aspectos, tanto econômico quanto de qualidade, certo? E de eficiência no produto que está sendo adquirido. Bom, sobre princípios, é isso. Queria saber se vocês querem comentar algum desses princípios, se querem fazer alguma observação.